um projeto extremamente moderno, com as vigas aparentes e também com os pilares aparentes. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, junto com o arquiteto, o Thiago Borges Mendes, ó, que tá ali sentadinho, ó. Tudo bom, Thiago? Ele vai mostrar todos os detalhes e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô aqui com o Thiago, né, que para mim é um dos arquitetos mais modernos de Joinville. E é claro que o apartamento tinha que ser moderno, né, Thiago? Então, primeiro tem que te perguntar. Claro que o apartamento não era assim estruturalmente quando você foi chamado para fazer, né? Quais foram as alterações que você fez aqui nesse espaço? Suzane, foram algumas, um conjunto bom de alterações aqui. A gente tem que ter em mente que é um apartamento para uma família com uma filha só. Então, sendo um apartamento duplex, quer dizer, isso te dá a possibilidade de mexer nele muito mais, de mexer em várias paredes, ampliar muito o comprimento dele total. A gente desfez a cozinha, desfez a despensa, a gente desfez a suíte aqui de baixo, então a gente acaba tendo uma sala de quase 11 metros de comprimento, ou quase 12, algo assim, eu já não me recordo. Então a gente acaba tendo esse espaço bem amplo. O que eu sinto de diferente é que você trouxe a laje alveolar aparente, algo que a gente geralmente esconde com gesso, né? Os pilares também com esse concreto aparente, e aqui a varanda ela entrou para a sala, mas ela entrou com outra cara também, né? Com esse banco. Exato. Uma coisa interessante quando tu lidas com esse contexto de mexer num apartamento pronto para morar é esse exercício de desfazer as coisas. E por mais que pareça contraditório, assim, tu acabas tendo benefícios muito interessantes com isso. Então, a gente retirando o forro, a gente expõe as instalações. Isso permite uma manutenção muito fácil se necessário. Assim. Outra coisa, a gente consegue um pé direito maior. A gente consegue um tipo de cobertura ou de teto que não seria possível de ter se tu estás escondendo isso com forro. E daí a gente vai aceitando, inclusive, as colunas como elas são, com as suas imperfeições, a gente tira o reboco, não tem nenhum problema. A gente expõe a laje. A decisão de pintar ela toda de preto é uma decisão estética, mas ela, para mim, ela já me parece interessante como ela é, pela cor que tem, do concreto. Então a gente acaba tendo espaços muito tradicionais em termos de escala, de formato. E quando a gente abandona isso, em função da possibilidade de uma família ter uma filha, a gente tira proveito e chega nisso. Sim, ficou enorme. E você também tirou proveito, Thiago, essa questão aqui, né? O mobiliário, ele abraça já também a estrutura de concreto que existia aqui nesse apartamento, né? Então você faz também uso do mobiliário de uma forma diferenciada. Exato, é uma estante suspensa que está abraçando o volume do lavabo, abraça o volume da escada, ou seja, botar um pouco de leveza nisso também, não querer dominar essa esquina toda com um móvel que vá de baixo até em cima. Então me parece muito interessante que isso aqui tem uma esquina livre como essa, que permite essa visual para a escada, ou seja, isso fica sutil, um caminho também para subir para o pavimento de cima. E aqui da mesma forma, né, Thiago, você fez mobiliários bem abertos, bem fluidos, né? Seguindo a linha também do banco que você fez ali na varanda. Exatamente. A vinda da sacada para dentro, de fato, do apartamento, a gente acaba tendo um banco aqui que não tem essa função, não tem essa vontade do arquiteto aqui de decidir tudo, o uso de cada coisa. Eu acho que a gente, como arquiteto, tem que amparar soluções, possibilidades, e ao final quem decide a utilidade disso, o uso disso é quase que o cliente. Sim. Então aqui é uma bancada que serve tem vários usos aqui, apoiar coisas, isso pode dar suporte para mais elementos de vegetação, de livro, quando tiver mais gente elas sentam ali, quer dizer, não tem uma função definida. Exatamente. Thiago, eu percebo aqui também que os ambientes são amplos. Pelo meu ponto de vista, eu imagino que os clientes gostem muito de receber também pessoas, né, fazer festas, enfim. É um ambiente propício para isso também, né? Sim, aqui também tem uma situação muito interessante. Se a gente tivesse aqui a sala original, a TV estaria no alinhamento desse pilar, onde a gente está hoje. Então a TV estaria aqui, a sala terminaria aqui. Abrir mão dessa suíte aqui te permite também dotar esse espaço com outros elementos que vão, parece que dando mais significado, mais coerência para ter um espaço desse tamanho. Sim. A proporção da TV com todo o espaço, então a gente consegue observar muito bem
Da cozinha. Ver TV da cozinha, o sistema de som, que é muito interessante. Tem umas caixas aqui. Camufladas também. Exato. Que junto com a iluminação, né, quer dizer, tudo preto. Daí a gente tem essa luminária que tem quase 8 metros, tem 7 metros e pouco. Então a gente vê que ela perpassa os ambientes, né, não tão definidos. Ela começa na sala, atravessa a mesa e chega lá na cozinha, a mesma luminária. E você fica livre também para trazer mobiliário de formas diferenciadas ao longo da vida dentro desse apartamento, né? Exatamente. Porque eu não estou com uma luminária que me trava ali na mesa, né? Exatamente. Thiago, mas aqui a gente já conheceu bastante, eu quero conhecer o andar de cima, vamos lá. Então aqui, Thiago, é a área dos dormitórios. Isso. Esse é o nível só dos quartos. E, voltando de novo àquele assunto de antes da distribuição interna dos ambientes, nesse espaço aqui que a gente está, aqui era uma terceira suíte aqui em cima. Então, por conta da não necessidade dela, e que a gente tinha na planta original um espaço muito estreito para ir para fora, isso acabava dando uma impressão de que a gente estava entrando muito num espaço privado, sabe? Entrando muito na intimidade. Então esse diálogo da parte social lá de baixo com a parte social aqui de cima estava muito fragilmente vinculada por um corredorzinho estreito. Nesse sentido, a gente acabou abrindo mão dessa suíte. O banheiro permanece, mas a gente tirando as paredes, a gente transforma isso aqui também numa sala. Sim. O quarto permanece, quando a gente fecha ele com as portas de correr aqui. Mas a gente não perde o quarto e ganha uma sala. Sim, e uma área de circulação mais ampliada também. Exato, né? Ou seja, a transição de uma visita lá de baixo aqui para cima se dá de forma muito natural, porque ela atravessa um espaço de estar também. Sim. E aqui você tem os dois quartos, né? O quarto dos pais e o quarto da filha. Me traz um pouco sobre eles. Bem, a gente definiu os ambientes aqui com painéis, então a porta de certo modo fica oculta nesse acabamento de parede. A gente faz a transição dos dois ambientes que são com esse piso de madeira. Lindo, por sinal. A gente traz eles para o corredor também. Sim. Para deixar essa coisa um pouco... É uma linguagem da área íntima. Exato, uma provocação estética talvez. E a partir dessa divisória, a gente trata isso aqui com um piso da área externa. Bacana, bacana. E você fez um quartinho de criança. Gente, o Thiago fez um quartinho infantil, é isso, Thiago? É o primeiro da vida, eu acho. Agora o Thiago é especialista em quartos infantis, brinca. Mas ficou muito lindo o quarto infantil. E além disso, na suíte principal, você também fez a tua linguagem, né, Thiago? Bem exato, clean. Exatamente. Então ali, novamente, são poucos elementos e eu acho que deve ser por aí a coisa. Quer dizer, se a gente tiver que recorrer a muitas palavras para dizer algo, me parece que se perde discurso aí também. E eu quero conhecer a área externa, vamos lá. Vamos lá. E nesse espaço aqui, a gente teve algumas alterações aqui da escadaria em função de como era a planta antes. Teve esse ajuste aqui com a escadaria, banheira. Aqui a gente quis tratar isso aqui como uma caixinha, sabe? Onde tu pudesse fechar com uma tampa e tá tudo organizado ali dentro. Isso eu achei o máximo, Thiago. Meu Deus, realmente não dá pra imaginar, né? Que tem toda uma churrasqueira lá dentro. Então ali tem churrasqueira, tem cuba, tem TV, tem um armário embaixo, todo chega, bate na bancada. Sim. Então isso me parecia muito oportuno para botar isso em outro termo, em outro nível de projeto, sabe? De solução, de resposta a esse contexto e essa necessidade. Sim. E aqui também tu fez essa questão das janelas, né? De todas as esquadrias chegarem numa mesma altura, né? Que eu achei bem legal também. A gente tirou proveito das esquadrias, a gente alinhou todas na mesma altura com essa marcação preta, botando cerâmica onde era necessário, na mesma altura da banheira, e essa cerâmica faz toda a volta nessa sacada. Sim. E daí essa questão preta também é relacionada ao todo que a gente tem da churrasqueira. Ficaram duas faixas, né? Bom, no espectro, no campo da serralheria, eu desenho os puxadores também, quer dizer, é um pouco de egoísmo criativo, sabe? Quando tu tens a possibilidade de criar algo e não pegar pronto de um catálogo, eu acho legal tirar proveito disso e pegar para si o prazer de criar algo também nos pormenores, o guarda-corpo, o apoio do banco, da área externa, os puxadores, a grande luminária lá de baixo, tudo isso a gente vai trazendo para esse lado da concepção total. E aqui no banheiro, quer dizer, essa vontade de tratar de outro modo coisas que a priori a gente passaria batido,
nos levou a tirar todo o forro, deixar as instalações expostas, pintar de preto e usar essas réguas de madeira fumaru, madeira mesmo, usar essas réguas verticais que vão sendo intercaladas, deixando um distanciamento para manutenção, para qualquer coisa, inclusive também por propósito estético. E a gente vai situando as lâmpadas, a iluminação dentro dessas réguas. E do mesmo modo, a gente tem esse recurso de deixar o box mais opaco para que essa informação da janela não fique tão veemente aqui dentro. Então ela sai de cena, ela vai para um outro plano. Isso aqui é outra coisa muito interessante, que quando eu vejo que eu consigo convencer o cliente no bom sentido, eu acho que isso acaba deixando o apartamento ou a casa mais divertida, sabe? A gente descer os interruptores para essa altura, assim como as tomadas baixas, a gente desce ela para bem próximo do chão também. Então tu vês que isso aqui acaba saindo do teu campo visual de algum modo e acaba vindo também para uma altura mais cômoda para a mão. Então tu não entras no ambiente tateando a parede, tu simplesmente bota a mão na parede do lado e acendes a luz do ambiente daí. Eu gosto muito disso aqui. Bem legal, ficou bem difícil, mas eu tava tateando por aí, mas gostei da ideia. Tiago, me explica aqui qual foi a ideia nessa cozinha. A cozinha, ela foi concebida como uma massa, sabe? Um volume. Por isso que a gente tem isso aqui como se fosse uma caixa de madeira, que ela também serve para fazer essa fronteira com o resto do apartamento que está para trás. Nesse caso, só as partes de serviço, o banheiro de apoio, a lavanderia, a despensa. Então a gente tem espaços de armazenamento para esse lado e para o lado de lá. A gente tirou proveito da profundidade da bancada para botar um ambiente de apoio no fundo. E uma coisa interessante é que a parede da cozinha antes era exatamente aqui. Então a cozinha estava toda contida nesse universo, mas definida por uma parede aqui. E a despensa era ali no canto. Então mais uma vez, derrubando as paredes, a gente ganhou tudo isso aqui para esse lado. E alongou totalmente a sala. Isso, e a cozinha vem de fato como um móvel, digamos, não um espaço de cozinha. E a gente tem, um armário que encerra a cozinha, digamos, isso aqui, uma bancada que pode não ter uso específico da cozinha somente. Gente, vocês sabem, né? Vídeo com o Tiago é uma aula. Todas as vezes que eu converso com o Tiago, as conversas são longas e muito profundas, né? O Tiago realmente é um extremo conhecedor de arquitetura e é uma delícia conversar com ele. O pessoal me pede podcast, eu brinco que a gente já praticamente faz nos nossos vídeos. Nós temos que fazer um Nós vamos oficial. ainda fazer um oficial. Tiago, né? Só tenho a agradecer, né, por nos mostrar e nos dar essa aula novamente. Obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Beijinho, né?